O que é manutenção corretiva e por que esse é o grande desespero, o grande medo do pessoal da manutenção? Bora descobrir! Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ou bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal da Modular. Eu sou o professor David, se você ainda não me conhece, e hoje nós vamos falar sobre a manutenção corretiva, tá? A manutenção corretiva é aquela que tira o sono do pessoal da manutenção, é a grande inimiga da manutenção, aquilo que a gente sempre busca combater, sempre busca eliminar. Porque a manutenção corretiva é o famoso correr para apagar incêndio, é correr atrás do prejuízo, galera. Então a gente sempre vai trabalhar para evitar a manutenção corretiva. Quando a gente fala de manutenção corretiva, como o próprio nome já sugere, a gente está falando sobre correção, corrigir um problema, corrigir um defeito, corrigir uma anormalidade. Como que a gente corrige esses problemas? Através de troca, de reparo ou de conserto, tá? Então são três formas que a gente pode ver a manutenção corretiva ser aplicada. Então a gente pode fazer uma corretiva trocando, a gente pode fazer uma corretiva reparando, beleza? E por que é importante a gente entender o conceito da corretiva? Porque a gente só vai aplicar a corretiva quando tem um defeito ou uma anomalia associada a ela. Quando ainda não tem um defeito, quando a gente ainda não tem um problema, não é considerado uma corretiva, porque a gente não vai estar corrigindo, tá? E aí a gente entra numa outra manutenção bem conhecida, que é a manutenção preventiva. Ou seja, reforçando aqui, tá, pessoal? A corretiva acontece quando o objetivo é corrigir um problema que já aconteceu, tá? E esse problema que aconteceu, ele pode ser um problema funcional ou um problema potencial. Quando eu tô falando aqui de problema, tá, pessoal, eu tô falando também de falha, de defeito, tá, de anomalia, mas eu vou botar como problema aqui para ficar mais fácil. Esse negócio de falar de falha, defeito, a gente pode trabalhar em outro momento. Mas existe aqueles problemas que são potenciais, ou seja, é um problema que já está acontecendo, ele não é tão crítico, mas com o passar do tempo ele vai se potencializando até chegar num problema funcional. O problema funcional é aquele que impede o funcionamento de alguma coisa. Vamos tentar entender melhor, tá? Pega aí o pneu do seu carro. Quando você vai usando o pneu do seu carro, ele vai desgastando, e isso é absolutamente normal. Até o momento que o seu pneu ele vai ficar careca, certo? Ele vai perder as suas propriedades, ele não vai mais estar apto para uso, correto? Então ele foi se desgastando até chegar a um ponto aonde você ainda consegue usar, mas ele não te dá mais segurança, ele não dá, né, mais a performance necessária. Podemos dizer então ali que ele já tem um problema potencial, porque ele pode causar um problema funcional para você. Ele pode estourar, rasgar, pode causar um acidente, enfim, beleza? Então nesse momento, né, que já passou da hora, você tem que ir lá e trocar o seu pneu. Então foi uma troca corretiva, porque ele já está, né, passado do tempo de fazer a troca. Agora, a manutenção corretiva de reparo é quando você tá com o seu pneu tudo bem, tudo em dia, passa lá, fura ele, né, atravessa um prego, você precisa levar até o borracheiro para fazer uma correção. Então você faz uma correção e continua usando. Se por acaso rasga o pneu todo, não tem o que fazer, então você tem que fazer uma troca. Então uma troca corretiva. Por quê? Porque teve um problema associado. Ele arrebentou o pneu ali, não tem mais como usar, correto? Então a gente faz a troca desse pneu. Então, para não confundir, quando a gente fala de preventiva, tá? A gente está falando do seguinte: não teve nenhum problema, mas o meu pneu já está usado, está muito longe ainda de ter um problema, né? Mas por segurança eu vou fazer uma troca ou eu vou fazer um reparo por segurança, não porque necessariamente tem um problema associado, tá? Então, quando a gente fala de corretiva, nós estamos falando que a manutenção já vai ter que atuar, fazer uma intervenção no equipamento, no ativo, no carro, na máquina, em algum local, para poder corrigir um problema. E aí nós temos dois tipos de corretiva que são muito importantes, tá? E a gente precisa separar os dois. Nós temos as corretivas programadas ou as corretivas planejadas
e nós temos as corretivas não programadas ou as corretivas emergenciais. Vamos começar com essa aqui primeiro, galera. O que é uma corretiva emergencial? É quando o equipamento ele para de funcionar ou ele apresenta um problema, uma falha, um defeito que pode levar a um acidente, a uma parada de produção, uma perda de produção, pegar fogo no negócio. Então, não dá tempo de fazer nada. A gente tem que atuar o mais rápido possível, ir lá e corrigir o problema, tá? Então a gente vai aplicar uma corretiva emergencial, ou seja, não vai dar tempo para nada, vamos mobilizar todo mundo e vamos arrumar imediatamente o quanto antes, tá? Por isso que a gente fala que é emergencial ou então não planejada, porque não dá tempo de planejar. E a gente tem a corretiva planejada ou a corretiva programada, que é o seguinte: puxa, eu vi que aquela máquina está com defeito ou um problema, não está afetando a minha produção, ela vai piorar, mas eu preciso trocar. Eu tenho que trocar hoje? Não, talvez eu possa trocar amanhã. Amanhã, no período da tarde, ninguém vai estar usando aquele equipamento, eu posso ir lá e trocar sem problema nenhum, sem causar prejuízos para ninguém, porque agora está em produção, amanhã não vai estar. Agora causa algum problema? Não, mas eu sei que é um problema potencial. Eu sei que eu preciso consertar. Então a manutenção corretiva programada ou corretiva planejada é quando a gente identifica o problema, mas a gente consegue tempo e recurso para fazer o planejamento. A gente consegue parar e pensar se a gente tem o material, qual técnico vai fazer, quando que ele vai fazer, por que ele vai fazer, como que deve ser feito, qual o melhor momento para ser feito, se a gente não pode botar isso dentro de um plano preventivo, dentro de um plano preditivo, dentro de uma inspeção, enfim. Tá? Então a gente precisa ter bem diferente esses dois. Emergencial, não dá tempo de planejar, a gente tem que ir lá e consertar o quanto antes para evitar um problema maior. E a gente tem a corretiva planejada, onde a gente identifica um problema e a gente consegue planejar a execução dessa manutenção. Emergencial é para minimizar os problemas, tá, galera? Quanto mais tempo a gente deixa, pior fica. Então a gente vai tentar agir o mais rápido possível para não deixar a coisa ficar ainda pior. Já na programada, nós vamos utilizar o tempo que a gente tem para programar o melhor momento de fazer aquela manutenção, verificar se a gente tem estoque, verificar se a gente tem disponibilidade, verificar se o técnico consegue fazer, se a gente precisa chamar uma empresa terceira. Tudo isso a gente faz no planejado. O objetivo daí é a gente usar o planejamento para que a gente possa reduzir custo, reduzir os desperdícios e melhorar o aproveitamento da nossa mão de obra. E aí, quando a gente fala de manutenção corretiva, a gente sempre fala que ela é a mais cara que tem. Por quê? Porque uma vez que acontece o problema, que acontece uma falha, nós nos tornamos reféns da falha. A falha ocorreu, quem manda dali para frente é a falha, é o problema, não é mais a gente. Então, se a falha, a gente precisa trocar o equipamento todo, vamos ter que trocar o equipamento todo, não tem o que fazer. Se a falha acaba afetando uma produção e parando uma produção, parando o equipamento por um longo período, não tem o que a gente possa fazer, né? A falha causou aquilo ali, é um efeito que a falha trouxe. Então, a manutenção corretiva, ela é sempre, não sempre, né? Mas na maioria das vezes ali, ela é a mais cara. Por exemplo, quando que ela não é a mais cara? Ela não é a mais cara quando tem itens muito baratos para serem trocados. Então, eu posso deixar o negócio funcionar ali até estragar, porque quando estragar eu vou lá e troco. O fato de estragar, de dar um problema, não causa nenhum prejuízo para a empresa e trocar é muito fácil, ou reparar é muito fácil, muito barato. Então, tudo bem, eu posso deixar ela operando ali até ela entrar em falha, eu vou lá, corrijo e isso não me traz nenhum problema. Mas, no geral, quando a gente não tem esse tipo de comportamento, né? Então, por exemplo, quando para uma máquina no meio de uma safra, por exemplo, uma colheitadeira no meio de uma safra, isso pode representar um prejuízo enorme para a colheita daquele dia, talvez nunca se recupere. Então, esse tipo de equipamento ele tem que estar confiável para que ele possa ser usado. Quando a gente está falando de manutenção corretiva, a gente está falando de problemas que já aconteceram e aí a gente tem que correr atrás para resolver o problema. E isso é muito caro, porque uma vez que já teve o problema, a peça já quebrou, você tem que fazer de qualquer coisa para colocar o equipamento para rodar. Então você vai comprar a peça mais caro, você vai
ter que parar a produção durante mais tempo, porque você não estava planejado, talvez tirar um técnico de um local que ele já estava fazendo uma manutenção, trazer ele para cá, talvez você vai ter que chamar uma empresa que não ia ter uma janela para poder te ajudar naquela manutenção, mas você está tão desesperado que você paga o dobro do preço, o pessoal faz hora extra, tem que chamar o pessoal de fora, então, enfim, existem várias coisas ali que acabam impactando e por isso que a manutenção corretiva é considerada tão cara, porque não tem como a gente prever, não tem como a gente se planejar, não tem como alocar recurso, a falha aconteceu, o problema aconteceu, nós nos tornamos reféns. E é por isso que nós da manutenção sempre trabalhamos para evitar as corretivas, evitar ficar apagando incêndio. E como que a gente faz então para evitar corretivas? Através do PCM. É com o PCM que a gente vai fazer o planejamento e o controle das manutenções. O PCM, por meio ali de solicitações de serviço, por meio dos planos de manutenção, ele vai garantir que essa quantidade absurda de manutenção corretiva seja colocada num patamar gerenciável, um patamar ali aceitável que fica de bom tamanho para todo mundo, tanto para a operação quanto para a manutenção e também em relação a custo-benefício das atividades de manutenção. Então, o responsável por fazer o planejamento, a programação dessas manutenções corretivas, tanto as emergenciais quanto as programadas, as planejadas, é o setor de PCM. Com o PCM, a gente consegue reduzir essas falhas. Tá certo, galera? Então, se você é da área de manutenção, você sabe o quanto é sofrido a manutenção corretiva, o quanto a gente tem que evitar. Já sofreu muito com corretiva? Deixa aqui o seu recado, dá o seu comentário, comenta a sua experiência. Não esquece também de seguir e compartilhar aqui o canal da Modular. E eu vejo você no nosso próximo vídeo. Então, pessoal, não se esqueça de curtir, compartilhar, deixar o seu comentário dizendo qual a sua experiência, como que estão as manutenções corretivas aí. E eu vejo vocês no nosso próximo vídeo. Um grande abraço, valeu e até lá!